Bom dia, irmãos, bom dia aos amigos, meus colegas que acompanham. A paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui na nossa leitura, no nosso propósito, na nossa leitura do livro de Daniel. Muito obrigado vocês que estão acompanhando conosco, os irmãos, os amigos, né? E vocês poderão, no decorrer, né, da leitura, se vocês quiserem compartilhar, comentar alguma coisa da leitura, quando a gente está fazendo a leitura da palavra do Senhor, aí a gente acaba, o Senhor trazendo, né, à nossa mente, ao nosso coração, algo que nos despertou, uma palavra de sabedoria, um entendimento, né? Você pode também estar compartilhando, tá bom? Deus abençoe. Então vamos à nossa leitura do 2º capítulo do livro de Daniel, nessa manhã, amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 2. Diz assim: o sonho do rei é interpretado por Daniel. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que me tem escapado e mim não te fizeres saber o sonho e a sua interpretação? Serei despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação, né? E a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me um sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante, se algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto, mandando da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Olha como é bom, né? Ter companheiros de oração, companheiros confidentes, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecesse com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi levado
o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Nele ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber o rei a sua interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, a tua cama, subir os teus pensamentos. E ao que há de ser depois disto, aquele pois que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavam vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estilo. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habites, filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou nas tuas mãos e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro, tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés dos atelhos, e em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que vieste de ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, ó Deus do céu, levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá
todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber o rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois tu pudeste revelar este segredo. Não há segredos, né? Não há pensamentos, não há nada que Deus não saiba, né? Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia e Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa leitura do 2º capítulo do livro de Daniel, e a cada versículo, né, que nós vamos lendo, o Senhor ele vai trazendo a nós a luz da palavra, a luz do entendimento, trazendo palavras de sabedoria, trazendo interpretações da sua palavra, né, e nos fazendo a cada dia, né, conhecer a sua palavra mais e mais. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, que essa palavra, como eu já disse, que a palavra de Deus, ela é pura e eficaz, ela é viva, ela, né, e aonde ela chegar, ela tem o poder por ela própria, porque é a palavra que sai da boca de Deus. Que essa palavra nesta manhã possa trazer cura, renovo, libertação, esperança, possa suprir todas as suas necessidades nessa manhã, em nome de Jesus.